Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta com a nossa parte 5 sobre a playlist de teoria dos conjuntos. É a parte final, é aquela onde a gente vai trabalhar agora os exercícios, tá? E eu vou separar esses exercícios em 3 categorias. As paulistas, né? Unesp, UVEST, Unicamp, Unifesp. Vamos trabalhar o Enem e também vamos trabalhar turmas militares. Então essa parte 5 aqui, ela na verdade vai virar uma parte 5, 6 e 7, mas só sobre exercício vinculado aí à parte da teoria dos conjuntos, ok? Então peço a você que se não está inscrito, aproveite para se inscrever agora, ative o sininho e também não esqueça de deixar já o seu like ou, claro, o seu dislike se você não curtir a nossa aula. Deixe os comentários e esteja sempre comigo. Beleza? Então vamos começar nossa aula agora sobre exercícios de teorias de conjuntos variados. Nessa primeira aula agora a gente vai falar um pouquinho das paulistas. Então vamos ver um pouquinho como que é cobrado esse tipo de teoria dos conjuntos nos seus vestibulares. O primeiro deles aqui da FGV diz o seguinte, ó. Nós temos um conjunto A, vou chamar de conjunto A, vou chamar de conjunto B e vou chamar de conjunto C esse conjunto no diagrama de Venn. Observe que a parte que está hachurada, né, essa parte que está pintada, representa essa, como se fosse uma operação, né? Onde eu pego todo mundo do C aqui, essa parte do A e o B e o A. Das alternativas que nós temos aqui, qual das operações corresponde a esse caso? Então vamos tentar por eliminação, né? Já que tem alternativa, vamos por eliminação. Se não tivesse, é lógico, a gente teria que estar trabalhando cada um deles individualmente. Mas como tem alternativa, vamos pegar aqui cada um deles separadamente, ó. Edu, o que é A menos B? Quem está no A e não está no B. Então observe que o B é essa região aqui, ó. Então A menos B seria quem está no A e não está no B. Mas percebe que esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho aqui embaixo está no B. Então, a união com o C, tudo bem, o C é todo mundo que está aqui. Poderia até ser o A menos B, desde que não tivesse esses dois pedacinhos aqui, ó. Mas como tem elemento do B que está dentro do conjunto solução, então isso aqui não é solução. Então esse aqui está errado. Entendeu? Ó, A menos B é todo mundo que está no A e não está no B. Se esse pedacinho aqui não tivesse pintado, significaria A menos B. União com C. Tudo bem, união com C, ok. Mas, como tem esses dois pedacinhos aqui, ó, e ele faz parte do B, então não é o A menos B. Legal? A união B. A união B teria que pegar todo mundo do B, ó. Ah, mas espera aí. Interseção com o C. Então, eu quero quem é a união B, seria todo mundo, e que está no C. Então, seria só a galera do C, ó. Então, isso aqui também não é. Ok? A interseção B união C. Bom, B união C seria todo mundo aqui, ó. B união C seria essa galera toda. Interseção com A, quem está no A e nessa união toda. Então seria só um pedacinho aqui, ó, que não corresponde a essa alternativa. Então provavelmente deve ser a letra D. Mas vamos ver? Quem que é B inter C? B inter C é quem está aqui dentro, né? Ó, todo mundo do B que está no C. Então é o próprio C, ó. B inter C. A união com isso. Quem é o A? O A é toda essa galera aqui, ó. Mas isso, então esses dois pedacinhos estão envolvidos. Logicamente, a alternativa que nós estamos procurando é a alternativa D. Percebeu? Esse tipo de exercício é um pouquinho mais trabalhoso, mas se você vier dar a resposta para o problema, você já mata. Edu, e se não tivesse essas alternativas, como que a gente ia ter que fazer? Nós teríamos que montar mesmo aqui o problema, né? Cada uma das situações separadamente. Ok? Da VUNESP nós temos aí a seguinte pergunta. A interseção dos conjuntos. Então tem esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Eu quero a interseção de todos eles. O que acontece? Então vamos por partes. Vamos pegar aquelas propriedades que nós vimos numa aula anterior. Conjunto do complexo interseção com o real. Como o real está dentro do complexo, a resposta é o real. Tudo bem? Então, interseção de dois conjuntos, quando um está dentro do outro, o menor é a interseção. Ledu, o que é N união com o Z? Como o N está dentro do Z, isso aqui é o próprio Z, ok? Né? A união dos naturais com os inteiros é o próprio inteiro.
Como eu quero a união entre isso, então é o próprio Q. Ó. Então nós temos primeira resposta aqui, o R. Segunda resposta aqui, o Q. Lembre-se que no final das contas eu quero a interseção. Então eu quero a interseção desse conjunto com esse conjunto e vamos analisar esse. Quem está no Z e no Q ao mesmo tempo? Como o Z está contido em Q, então a resposta é o próprio Z. União com N. Quando a gente está fazendo a união, é o maior. Então o nosso maior é o Z. Como eu quero agora a interseção, percebe? Z está dentro do Q, que Q está dentro do R. Então a interseção disso é o menor deles. E aí eu venho e resolvo o problema. Perceberam? Propriedade. Simplesmente propriedade ajuda a gente a resolver esse tipo de problema. Ok? Vamos para o próximo? O nosso próximo exercício aqui agora, nós temos aqui assim, ó, a negação da proposição x pertence à união B é... Vamos pensar assim, quais são as duas possibilidades de A união B, né? Nós podemos ter dois conjuntos distintos, ou seja, a união B seria a gente achurar esses dois, né? E o x pertence ao A união B, ou o x está aqui, ou o x está aqui. Concorda? Posso dizer que aqui, ó, x está no A, ou o x está no B. Ah, mas Ledu, e se fosse desse jeito, né? Se houvesse uma interseção? Observe que não muda muito a ideia do ou, né? O x pode estar no A, ou o x pode estar no B, pode estar na interseção dos dois, então não muda muito. Isso é o que está significando essa ideia. O que é negar? Né? Negar. Negar eu vou dar a proposição contrária. Então, o que é negar? O x não pode estar no A. Concorda? Negar o x está no A quer dizer que o x não está no A. Então eu vou dizer que o x não está no A. O x não pertence ao A. Então eu estou agora fazendo a negação. Legal? Tá. Se o x não está no A, então ele pode estar no B? Não, porque se ele estiver no B, ele está na união, e eu não quero. Então, o x também não pode estar no B. Se o x não pode estar no A e o x não pode estar no B, qual dessas aqui é a nossa resposta? Né? Então, aí ficou fácil. Olha lá. Eu não posso simplesmente negar que ele está na interseção, porque, na verdade, eu não estou dizendo, ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui ou aqui quando eu estou na união. Então, negar, ele pode estar aqui e ele está no A ou B. Então, isso aqui não é. Não pertencer ao A ou não pertencer ao B? Não. Na verdade, eu tenho que usar a palavrinha e. Então, a condição para que isso aqui seja negação, nós estamos trabalhando com o quê? O x não pode pertencer ao A e o x não pode pertencer ao B. E aí, essa é a resposta, é o conjunto solução para esse exercício. Nosso quarto exercício, temos aqui, ó, 3 conjuntos, A, B, C. Eu quero que você represente o diagrama de Venn, essa operação, ó, A inter B ou A inter C. Então, por partes. O que significa A inter B? Está no conjunto A, está no conjunto B ao mesmo tempo. Então, ele estaria onde? Nessa região aqui, ó. Então, a princípio, seria tudo isso aqui, ó. Certo? A princípio, seria tudo isso aqui. Por que a princípio? Porque eu tenho que depois fazer todas as operações. Então, essa é a minha primeira operação. O que é o A inter C? Está no A e no C ao mesmo tempo. Então, na verdade, estaria onde? Ó? Estaria aqui, ó. A inter C. Como eu quero a união, então me interessa em qualquer um desses dois. Então, logo, a resposta do nosso problema aqui, sim, vai ser toda essa região aqui, onde a gente tem o A inter B ou o A inter C. E está aí resolvido o exercício. Beleza? Dando continuidade, vamos a mais 2 exercícios, um da FUVEST e o outro da VUNESP. Ok? Então perceba, sendo A esse conjunto composto com os elementos 2, 3, 5, 6, 9 e 13. O conjunto B ele está sendo descrito como sendo, ó, um A elevado a B, um Azinho elevado a um Bzinho, onde o Azinho pertence ao conjunto, ou seja, é um elemento aqui do conjunto A, e o Bzinho também é um elemento do conjunto A. E o Azinho e o Bzinho não podem ser iguais. Então eu não posso, por exemplo, ter 2 elevado ao quadrado ou 3 elevado à terceira, não posso ter essa condição dentro do conjunto B. Tá ok? Então, o número de elementos do conjunto B que são pares é... Olha só, parece um exercício até um pouco complexo, mas
Lembre-se, nós temos uma potência aqui. Quais são os possíveis valores do Azinho, né? O Azinho, ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, 6. Mas, como nós temos uma potência, o Azinho, na verdade, ele só pode ser 2 ou ele pode ser o 6. Por quê? Porque quando a gente tem um número par elevado a um expoente qualquer, é uma multiplicação, par vezes par dá par. 2 elevado ao quadrado. Mas não pode. Por quê? Porque ele não pode, o Bzinho nosso aqui não pode ser 2. Porque se a base é 2, então seria 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então o nosso A elevado a B aqui, para que ele seja par, é necessário que o nosso Azinho ele seja par. Então, só pode ser o 2 ou 6. Isso significa que o nosso Azinho pode ser 2 elevado a quanto? A esses números aqui. Porém, como o A e o B são diferentes, ele só pode ser elevado à terceira, ou ele pode ser elevado à quinta potência, ou ele pode ser elevado à sexta potência, à nona potência, ou à 13ª. Uma dessas. Quantas eu tenho aqui? Então, quantos números eu vou ter aqui? Observe que cada um desses, 2 à terceira é 8, 2 à quinta. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 números que vão formar o meu B, mas com a base 2. Observe que com a base 6 acontece a mesma coisa, só que agora quem vai entrar aqui? Pode ser o 2, o 3, o 5, o 6 não, né? Porque não pode ser igual. Aí pode ser o 9, pode ser o 13. Observe que eu vou ter aqui também mais 5 números. Ou seja, o meu número componente, ou o número de elementos componentes do grupo B é esses 5 que estão aqui ou esses 5 que estão aqui. Então são 5 números daqui mais 5 números daqui. Nós vamos ter aí 10 números que são elementos que obedecem a essa condição de o A elevado a B, com o Azinho e o Bzinho pertencente ao A e o A e o B não sendo iguais. Legal? E além de tudo, sendo par. Beleza? Então tá aí um exercício da FUVEST, ó. Molezinha para nós. O sexto exercício aqui agora da VUNESP diz o seguinte, você vai ter que pensar um pouquinho mais, ó. O número de subconjuntos com mais de 2 elementos de um conjunto que tem 5 elementos é igual a... Certo? Com menos que 5 elementos, está entre 5 e 15, 10 e 15, 15 e 20 e acima de 20 elementos. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para resolver esse exercício? Como a gente tem aqui, né, 5 elementos, o nosso n é 5. Isso significa que 2 elevado a n é o número de subconjuntos, que a gente já viu isso na nossa aula anterior. Ou seja, nós teríamos aqui 2 elevado a 5, nós teríamos 32 subconjuntos no total. Então, isso é o total. Quando a gente vai montar os subconjuntos, as partes de um conjunto, a gente sempre começa com quem? A gente começa com o vazio, certo? Ou seja, o primeiro subconjunto de todo conjunto é o vazio. Na sequência, a gente vem com os unitários. Depois, a gente vai de 2 em 2. Depois, a gente vai de 3 em 3. E assim por diante, até o último, que seria os 5 elementos, ou seja, o meu conjunto total, certo? Então, como é que a gente monta aqui, ó? Observe que vazio nós temos um subconjunto. Unitário, nós vamos ter aqui, vamos chamar de Azinho, Bzinho, né? Como se o nosso conjunto A aqui fosse formado por A, B, C, D e E, tá? Só para ficar mais registrado. Então, o conjunto unitário seria cada um deles, ou seja, eu tenho 5, concorda? Eu tenho 5 subconjuntos aqui. Mas isso não é o que interessa, eu quero saber quantos subconjuntos com mais de 2 elementos. Então me interessa de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, é isso que eu estou procurando. Com mais de 3 elementos, né? Então, nós sabemos que o 32 é o total. Se a gente tirar o vazio, tirar o unitário e tirar o de 2 em 2, nós descobrimos quanto que é o restante, concorda? 32 menos esse total, a gente descobre qual é o restante. O que está faltando para nós? Descobrir quantos elementos eu vou ter de 2 em 2. Quantos subconjuntos de 2 em 2 eu vou estar formando. Então aqui, como é que eu vou achar de 2 em 2? Nós vamos ter ó, o A com o B, 1. Aí eu vou ter o A com o C. Aí eu vou ter o A com o D. Aí eu vou ter o A com o E.
certo? Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, começando com o A. Começando com o B, aí eu vou ter o B com o C, o B com o D, o B com o E. Eu já tinha 4, ganhei mais 3. Começando com o C. Começando com o C, C e D, depois o C e E. E começando com o D e o E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 10 subconjuntos aqui. Percebe? Daqui para frente eu vou ter o de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, que é o que eu quero. Que eu poderia montar todos eles. Mas a maneira mais legal aqui é, se eu tenho 32 e eu vou subtrair aquilo que eu não quero, olha lá, 1 eu não quero, 5 eu não quero e 10 eu não quero, então o somatório deu 16. Se nós pegarmos 32 e subtrairmos 16, nós vamos descobrir que existem 16 subconjuntos que têm 2 ou mais elementos que a gente está procurando. E aí, nas alternativas, a resposta correta aqui seria entre 15 e 16. Perceberam? Uma outra maneira de fazer isso aqui é pensando no binômio de Newton, no triângulo de Pascal, que rapidamente dá para a gente pensar aqui. Vou montar aqui para vocês, só para, não é objeto dessa aula, mas para mostrar que se você tem esse conhecimento, daria para resolver por aqui também. Ó. Observe que na linha do triângulo Pascal, aqui eu tenho 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5 e 1, né? Isso aqui é o nosso triângulo de Pascal, só para relembrar, isso aqui é o famoso binômio de Newton, x mais y aqui elevado a 5, ou seja, é o desenvolvimento binomial da classificação dos números de subconjuntos quando a gente tem 5 elementos, né? E aí, isso aqui, ó, então aqui eu estaria pegando a combinação, ó, de 5 pegando nenhum elemento, é o vazio. Aqui, 5 pegando um elemento, combinação de 5 pegando 2, combinação de 5 pegando 3, combinação de 5 pegando 4 e a combinação de 5 pegando 5, ó, só para relembrar. O somatório disso aqui dá 32. Observe, vazio 1 em 1, 2 em 2, isso é o que a gente acabou fazendo. Então, somando esses elementos aqui, ó, somando 10 com 5 com 1 deu 16, então tiramos 16. Observe que a diferença é exatamente igual. Ó. 5 pegando 3 vai ser 10 elementos, 5 pegando 4 e os 5 pegando 5, que são os outros que a gente queria. 10 mais 5 mais 6. Então isso aqui é uma outra maneira de a gente resolver esse tipo de exercício. Isso aqui está fora de contexto, mas é só para deixar claro. Depois, olha aí, em triângulo de Pascal, binômio de Newton, dá uma olhadinha nisso que ele ajuda bastante a resolver esse tipo de problema. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Agradeço novamente você estar comigo até o final do vídeo. Muito obrigado. Deixe seu comentário. Divulgue o nosso vídeo para outras pessoas, né? Divulgue essa aula para outras pessoas. É muito importante a sua participação, estar sempre junto com a gente aqui. Beleza? Aquele forte abraço e que Deus abençoe a todos nós e que a gente continue cada vez mais aumentando e melhorando a nossa qualidade da matemática no nosso querido Brasil. Forte abraço, bisu do Ledu, até breve, tchau!